sem falar, talvez, com o irmão. Não acontece com você? Porque às vezes acontece comigo. É porque eu não quero? Não, é porque a gente não tem oportunidade. E a confraternização vai nos dar essa oportunidade de conversar, de conhecer, de saber o nome dos nossos irmãos. Isso faz parte da igreja atuante. Isso é bom, não só para mim, como para toda a igreja. Eu estou me colocando nessa área. Eu não tenho um bom relacionamento com vocês porque a gente não tem oportunidade. Então, a confraternização é para isso. E antes, quem está aqui que vai decidir. Nós vamos ou não vamos ter confraternização este ano? Quantos acham que deve ser feita uma confraternização da nossa classe nesse ano? No ano passado nós não fizemos, porque eu cheguei já no final de novembro, muito próximo, e não podia planejar. Mas esse ano nós temos o resto de novembro, mês de dezembro, para planejar. Quantos querem que haja uma confraternização da nossa classe? A última foi na casa da irmã Irecê, que foi uma ótima confraternização, vocês se lembram, né? Mas e agora? Não vou cair. Vamos fazer ou não vamos fazer? Hein? Eu quero saber, vocês concordam? Levanta a mão para eu saber para quem está afim e quem vai participar, porque não adianta a gente planejar se não tem ninguém, né? Quantos concordam que deve haver uma confraternização da nossa classe neste ano? Quantos? Duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sabe o que é, dona Jana? Precisa ver que sábado, porque sábado que vem eu tenho ensaio da orquestra. Depois do sábado a gente tem congresso. Então, mas pode ser dezembro, fim de dezembro. Nós vamos ter a confraternização do ano. Vai ter todo sábado quase que cansado. Sábado e domingo? Só que tem domingos que, por exemplo, a gente tem livre ou domingo depois do almoço, ou na hora do almoço, ou à tarde, né? Porque depois a gente já vai ter propriamente todos os sábados e domingos de dezembro. À noite. Mas geralmente nós fazemos à tarde. Então, porque... no terceiro domingo nós vamos tentar só de manhã, à tarde nós vamos estar... Então, no terceiro domingo de dezembro. Porque nós temos que fazer à tarde por causa da deslocação do pessoal, porque à noite fica mais difícil de deslocar, né? Porque a maioria não tem carro. Vamos fazer? Aí a gente começa a fazer a propaganda a partir de hoje. Eu tenho 3 opções. Eu trouxe 3 opções e pedi para vocês também dar opções. A primeira opção que eu pensei é nós assistirmos um filme comendo pipoca, né? Um filme, aqui tem telão, aqui tem data show, pode. Tem um filme que eu assisti que é muito bom, que eu falei na aula do Sérgio, que é o... Não, depois a gente sugere o tipo que não seja de longa-metragem, para não ficar muito tempo, e a gente vê o filme. Um filme foi uma opção. Aí, comendo pipoca, à tardezinha, a gente arruma o salão lá, põe coisa escura, lá fica no escurinho, conversando, e a gente vai dar o espaço para a gente se entender. Depois a gente para e assiste o filme comendo pipoca. Essa foi uma opção. A segunda opção que eu coloquei, que eu estou dando, não é obrigado a aceitar as minhas opções. A segunda opção, eu pensei num desfile, colocar o tapete vermelho no salão, um grupo que esteja disposto a vestir, homens podiam vestir de personagem cowboy,
personagem bíblica, todas as fantasias em geral. E as mulheres também. E aí nós convidaríamos o pessoal da igreja para ser plateia, ficava de um lado e de outro, e desfilava no meio, no tapete vermelho. As mulheres podiam vestir de personagem bíblica, de personagem de... podia ser, né? Qualquer fantasia. Antiga, roupa antiga, qualquer fantasia. Um desfile. Eu acho que os nossos filhos iriam se sentir muito bem vendo a gente desfilar. Essa seria uma outra opção. No desfile, nós traríamos pratinhos que não fossem muito pesados para a gente depois comer e conversar. O terceiro que eu pensei foi uma tarde de lazer com brincadeiras. E aí eu já traria algumas brincadeiras de acordo com a nossa idade, que a gente poderia participar muito bem e todo mundo se alegrar. Tem outra opção? Essas brincadeiras poderiam ser no Serete, né? Mas o Serete é muito aberto para a gente ir no final de ano, e aqui nós queremos confraternização só nós, né? Lá é muito cheio. O Serete podia ser uma outra coisa no meio do ano, né? Um passeio, por exemplo, que ficava livre para todo mundo sair, um passeio no Serete. Agora, confraternização é mais fechado, é mais para nós, né? É mais restrito a nós. Tá? Obrigado pela opção no Serete, mas é uma boa. Então, dos três, qual que fica? Filme. Desfile, como é confraternização da nossa classe, os outros não vão vir. Mas eles vão aplaudir. Não, mas eles não vão vir aqui para assistir. Garanto que se nós falarmos que nós vamos vestir, todo mundo vai ficar curioso para ver a gente desfilando. Imagina se não vai. Da nossa classe, as outras classes não vão vir. Mas a gente mesmo aplaudiu. Eu acho que vem. Mas deixa o filme. Então, vamos fazer o filme? O filme é melhor. Então, depois a gente vai... Prova de Fogo. Nós vamos, então... Já tem um nome de filme. Depois a gente vai dar uma listinha para a gente escolher. Eu acho, olha, é um filme que... Quem conheceu o filme... A palavra de Deus, e é prova de fogo mesmo. É muito importante para ajudar muito. Então, nós vamos assistir um filme, desde já a gente vai procurar o Edson, o Valmir, o pessoal que trabalha com Data Show, para estar ajudando nessa parte. E nós vamos assistir e vamos ver como é que vamos comer as pipoca. Então, vamos lá. Cadê meu canetão? Sidineia, está aqui. A nossa aula hoje é que capítulo? Gálatas 3. Gálatas 3, antes de nós partirmos para Gálatas 3, nós vamos lembrar o que Paulo falava aos Gálatas nas lições, lembrar rapidinho. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo estava escrevendo para quem? Tem certeza que era só para os Gálatas? Não era. Ele estava escrevendo para as igrejas que estavam na região da Galácia. E se lá tivesse um judeu, ele não ia receber a carta? Então, é claro que ia. Como aqui tem baiano, pernambucano, paulista e... né? Nós não somos um específico. A igreja não é específica de um povo. Obrigado, seu Adalto. Mas ele estava escrevendo aos Gálatas, porque o povo que estava recebendo a carta estava na região da Galácia. Tudo indica que lá também tinha outras pessoas. Por isso nós falamos aos Gálatas. Então, o apóstolo Paulo estava escrevendo às igrejas da Galácia. Portanto, estes irmãos que estavam lá já eram salvas por Jesus Cristo. Vocês têm que colocar isso. Quem está recebendo a carta são pessoas
salvas e vivem no controle do Espírito Santo. Todos os salvos devem viver no controle do Espírito. Vivem ou deveriam viver. Os Gálatas vivem ou deveriam viver? Deveriam. Por quê? Porque eles não estavam vivendo. Eles eram convertidos, eles eram salvos, mas não estavam vivendo de acordo com o controle do Espírito Santo. Por isso que nós colocamos entre aspas. Eles vivem ou deveriam viver. No início da carta, que foi no capítulo 1, o apóstolo Paulo usou largamente, quer dizer, uma saudação muito grande. E ele aproveitou a oportunidade desta saudação, lá no início, no capítulo 1, para promover ou expressar a fé cristã dos Gálatas ou das pessoas daquelas igrejas. E ele apresentou nesta saudação um fato muito importante. O que ele apresentou na saudação? Para expressar a fé cristã, ou para promover, ou para fixar a fé cristã. O que o apóstolo Paulo apresentou? Vocês não vão se lembrar, mas ele apresentou justamente a morte de Cristo. Ele fala, não foi Cristo que morreu por vocês, lá na saudação. Ele apresentou a morte de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Foi isso que ele falou para os Gálatas. Vós deveis estar no controle do Espírito Santo, porque Cristo morreu por nós. E o poder do pecado, irmãos, é uma realidade na nossa vida. Todos somos pecadores. Então, o pecado é uma realidade, nós não podemos fugir. Mas, para que o pecado seja anulado, era necessário que Cristo derramasse o seu sangue na cruz para nos lavar, para nos purificar. E na expressão correta, o pecado é a nossa justificação, o sangue é a nossa justificação ou salvação dos nossos pecados. Então, ele levou sobre si os nossos pecados e, pelas suas pisaduras, fomos sarados do pecado. Pecado na nossa vida é uma realidade, sim. Mas quando nós erramos, a nossa consciência acusa e ele é o nosso advogado para nos justificar de todos os pecados. Por esta razão, nós podemos dizer francamente que a nossa salvação ou a nossa justificação é só pela... Primeiro, é só pela graça. Pela graça, porque nós fomos justificados pela graça. Por meio da fé. Então, a justificação, primeiro, é só pela graça, é só pela fé, né? É só pela fé, e isso para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Nós não fomos salvos para a nossa própria glória, nós fomos salvos para a glória de Deus, para glorificar o nosso Deus. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós queremos nos relacionar um com outros, para mostrar que nós somos realmente uma família de Deus, porque nós somos salvos para a glória de Deus. Agora, como o irmão lá falou, né? Desta sorte, a fonte
Fonte, quando eu falo assim, eu tenho um celular. Quando nós carregamos o celular, nós dizemos qual é a fonte que carrega o celular, não é isso? Não costumamos chamar aquele fio que carrega, o carregador de fonte? Então, a fonte da nossa salvação ou da nossa justificação é Deus e sua graça. Então, nós colocamos assim, vamos dizer que esse é o fio que nos alimenta. Quem é que alimenta a nossa salvação ou a nossa justificação? E eu já respondi, quem nos alimenta é Deus e sua graça. Esse é o alimento da nossa justificação. E qual é a base da nossa justificação? A base da nossa justificação é Cristo e o quê? E sua cruz. Então, essa é a base. Deus, pela sua graça, nos justificou através de Cristo na cruz. E qual é o meio pelo qual nós somos justificados? Aí o irmão Rinaldo pode falar. Qual é o meio? Fé. O meio. Isso, pode ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Justificado com Deus por meio da fé, temos paz com o próprio Deus através de Cristo. Esse é o resumo, essa é a base que Paulo queria deixar com os Gálatas. Isso é que vocês precisam ter. E diante dessas três verdades, graça de Deus, a cruz de Cristo e a nossa fé, a vida cristã, ou a sua vida, a minha vida, a vida dos Gálatas, tem que ser vida no Espírito. Eu disse no começo que todos nós somos pecadores. Nós pecamos e estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas nascemos de novo quando cremos na cruz de Cristo para a nossa salvação. Nós nascemos de novo, ou fomos regenerados pela obra do Espírito Santo. Abra sua revista, na primeira página, segundo parágrafo, e nós vamos ver quão maravilhosas são as palavras ditas pelo grande reformador João Calvino. Segundo parágrafo, leia para mim, faz favor. João Calvino disse: quando ouvimos que o Filho de Deus, com todas as suas bênçãos, é rejeitado e sua morte estimada em nada, qual o crente piedoso que não se sente indignado? Olha que palavras bonitas. Gente, quando nós vimos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, que a morte do Filho de Deus, com todas as suas bênçãos, foi rejeitado, e a sua morte foi levada a nada. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que sabem, que acreditam, sabem que existe, mas abandona. Qual é a nossa, quando nós somos crentes fervorosos, qual é a nossa posição diante disso? Você sabe, conhece, sabe que é a verdade, sabe que aconteceu, já recebeu bênçãos, depois você rejeita, você abandona, você não quer saber se Cristo morreu e nada. Qual é a nossa posição diante disso? Que João Calvino disse? De indignação. Nós ficamos indignados. Nós temos misericórdia das pessoas que afastam de Deus? Temos. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos indignadas quando as pessoas sabem,
conhecem e afastam porque simplesmente não querem obedecer a Deus. Então, foi por isso que o apóstolo Paulo se indignou. E diante de uma explosão muito grande e de grande emoção, ele escreveu o capítulo 3, né? Aí ele escreveu, por causa disso tudo, por causa da pouca importância que os Gálatas estavam dando para esse episódio na vida de Cristo, foi que Paulo se indignou e escreveu o capítulo 3 de Gálatas, né? Ele, indignado e impelido por uma grande emoção, escreveu o capítulo 3 de Gálatas, e é o capítulo 3 que nós vamos ler, que nós vamos estudar nesta manhã. No capítulo 3, Paulo acusa os Gálatas por se permitirem e se envolverem em tamanho sacrilégio, como se eles estando fora de si. Quando a pessoa está fora de si, ele é capaz de fazer muita coisa errada, né? Então, foi isso que Paulo acusou os Gálatas. Vocês se permitiram e se envolveram num sacrilégio, como se vocês estivessem fora de si, como se vocês fossem loucos, alienados. E ele chamou os Gálatas de quê? Insensatos, que quer dizer fora de si, loucos, alienados. Por isso que vocês deixaram, permitiram e se envolveram neste sacrilégio. Vocês são os insensatos. E ainda os repreendeu, não só por haverem permitido que eles mesmos, que os Gálatas mesmos se enganassem. Nós podemos enganar nós próprios? Sim, e como podemos, né? Não precisa ninguém falar. A gente mesmo se engana. Corações enganosos. Então, ele repreendeu, não só porque eles haviam permitido a eles mesmos a se enganarem, mas por deixarem ser levados por qualquer sorte de encantamento mágico, chamando-os de uma expressão mais forte. Além de ó Gálatas insensato, qual foi a outra expressão muito forte e de muita indignação que Paulo usou? Vocês são o quê? Facínoras. Ou então ele disse, quem vos fascinou a vós outros? Essa expressão é quem vos enfeitiçou a vocês. E você diz assim, mas será que ela acredita em feitiço? Eu não acredito. Você também não acredita. Mas a palavra de Deus diz, livra-te dos feiticeiros, livra-te dos mendaqueiros. A palavra de Deus não disse isso lá em Malaquias? Porque aquele que buscar estas pessoas não são chamados filhos de Deus. Se a Bíblia diz para livrar, é porque existe. É engraçado, né? Paulo ficou indignado porque eles tinham recebido o evangelho verdadeiro. Que eles tinham recebido, eles sabiam, eu falei aqui, isso tudo que eu falei foi dito para eles. Mas eles, de repente, foram enfeitiçados, quer dizer, foram fascinados por magias, eu falei aí, eles foram por encantamentos mágicos. Eu disse essa expressão, que é a mesma coisa de feitiçaria, por encantamentos mágicos. Então, ele usou essa expressão forte. Quem vos fascinou, ou quem enfeitiçou a vós outros para chegar a praticar isso que vocês estão praticando? Então, Paulo estava assim mesmo muito indignado. E
é uma frase extremamente séria. Quem vos fascinou? Séria em se tratando de pessoas que abandonam o Evangelho e que abandonam a verdade. Para pessoas que, mesmo sabedores da verdade, abandonam. Paulo está insinuando aqui que a queda dos Gálatas, ou que a queda daquelas pessoas, era uma questão mais de demência do que de ingenuidade. Nós acostumamos falar assim, fulana é ingênua, qualquer vento leva. Mas para os Gálatas, Paulo está insinuando que era mais de demência do que de ingenuidade. Eles não eram nada ingênuos, eles eram preguiçosos. Eles não pensaram nas verdades que eles ouviram. Eles não trabalharam a mente para pensar nos benefícios que eles receberam de Deus. Por isso que o autor disse que eles estavam mais voltados para a demência do que para a ingenuidade. Vamos ver na palavra os versículos de Gálatas 3, de 1 a 5. Eu vou ler esse daí, depois a gente... Gálatas 3. Olha, veja o que diz. Vamos, os irmãos, prestem bem atenção no que Paulo está falando. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Foi o que nós falamos aí na introdução. Jesus Cristo crucificado. Quero apenas saber isto de vós. Eu quero que vocês me olhem no olho e me conte a verdade. Quem é que vos fascinou? Quem é que veio aqui e falou e lhes trouxe essas mensagens mentirosas? Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, ele está fazendo aí uma conjectura. Vocês receberam a orientação, foi pelo Espírito da lei ou foi pelas obras da lei ou foi pelo Espírito da fé? Querendo dizer, quem vos ensinou o correto? Fui eu que falei a palavra correta ou foram eles que trouxeram o evangelho falso para vocês? 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, porque ele está falando que o primeiro evangelho ele trouxe da parte de Deus. Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha, eu falei para vocês no Espírito, e agora que vocês deviam, essa lição que ele queria dar para os Gálatas, agora que vocês deviam crescer no Espírito, permanecer no Espírito, crescer na fé, vocês querem aperfeiçoar através da carne? Olha a expressão. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, era isso que Paulo estava não cobrando, mas fazendo uma revisão da mentalidade daquele povo, mostrando que tudo isso fora ensinado para eles e agora eles estão abandonando tudo. Paulo não só diz que os Gálatas estavam fascinados porque não obedeceram à verdade, mas que eram insensatos, que eram loucos e que faltavam neles bom senso para refletir e os ensinamentos recebidos com tanta segurança. Gente,
quando eu estudei isso, preparei a lição, escrevi essas palavras para falar para vocês. Quando Paulo disse para os Gálatas que eles já estavam fascinados, porque não tinham bom senso para refletir as verdades que foram recebidas com tanta segurança, com tanta clareza, de uma forma tão amiga e com plenitude do poder de Deus. Eu lembrei e lembro dos nossos sermões, das nossas aulas, que são trabalhadas, preparadas, com tanta dedicação. Vejo pastores aí que se dedicam à igreja, pessoas que se dedicam ao campo, que têm amizade, que têm amor por aquilo que faz. E Paulo está colocando isso, né? E ainda com plenitude do poder de Deus. Mesmo assim, com tudo isso, eles abriram as portas aos enganos de Satanás e apostataram-se da fé. Não é triste? Você trabalhar o tempo todo, você depositar toda a sua energia numa igreja para ver o crescimento da igreja. É triste ver que aquela igreja está apostatando da fé. Quando eu falo igreja, sou eu, é você. É triste para qualquer pessoa. Quando vê que está querendo que a pessoa se levanta, cresça na fé e vê que a pessoa está afastando de Deus. Irmãos, quanto mais Cristo é conhecido, quanto mais a gente conhece a verdade, maior é o crime de abandonar a verdade. Maior é o crime de abandonar esta verdade e de esquecê-lo. O modo como que Paulo fala aos Gálatas dá a entender que aquelas igrejas, que aquelas pessoas, que aqueles irmãos nossos, conhecidos como Gálatas, estavam crucificando novamente a Deus. Estão entendendo isso? Cristo foi crucificado porque as pessoas rejeitaram. Quando nós abandonamos a palavra, quando nós desfazemos da palavra, quando nós deixamos de assistir, de ouvir o Evangelho de Cristo, nós estamos abandonando a palavra. É como se nós estivéssemos crucificando Cristo novamente e transformando o nosso Deus em objeto de escárnio, quando nós afastamos da pureza do Evangelho. O Evangelho bem estudado, bem seguido, é puro. E quando nós afastamos, é como se nós estivéssemos sacrificando ou crucificando o nosso Cristo. A tristeza é muito grande, a indignação é muito grande. Paulo fala aos Gálatas neste sentido. Se nós desejamos, irmãos, desempenhar o ministério do Evangelho, se nós desejamos desempenhar um ministério corretamente, não caiamos de jeito nenhum na loucura de abandonar a liberdade, que é o nosso tema de hoje. Não caiamos na loucura de abandonar a liberdade. A nossa lição de hoje veio com esse tema, né? Não é qual é a loucura de abandonar a liberdade. Não foi esse título? Loucura. Se nós cremos, se nós queremos desempenhar, vou repetir, um evangelho corretamente, não caiamos de jeito nenhum na loucura de abandonar a liberdade. Quando o homem rejeita a lei, ou quando o homem rejeita a palavra de Deus, que é a lei, como regra de vida, quando esse homem rejeita esta palavra, ele fica sem padrão ético. Sabe o que é isso? Ele não é confiável.
Ele é pessoa de duas caras. Está aqui, quando ele sai daqui é outra pessoa. Não é uma pessoa confiável, porque rejeita a palavra de vida, que é a palavra de Deus. Então, era isso que Paulo estava dando a entender para os Gálatas. Essa pessoa que abandona a palavra como palavra da vida, ele acaba caindo em libertinagem moral. Pode falar, irmão. É o crente chuchu. Ele se adapta a qualquer coisa. Fica aqui, mas saindo lá ele é giló. Não é? Então, esse não é confiável, porque ele cai na libertinagem moral. Eu lembro da irmã Sidineia domingo passado. Quem não obedece a Deus, quem é desobediente e que não vive na dependência de Deus, mesmo que diga que tenha liberdade, ele caiu libertino, foi essa expressão, né? Ele é libertino, ele usa a liberdade como libertinagem moral. Então, os irmãos estão entendendo. Os irmãos da Galácia se tornaram crentes quando creram no Evangelho. Mas o que é que a Bíblia diz? Se tornaram loucos ou libertinos quando abandonaram a palavra de Deus ou o Evangelho que havia recebido. É muito triste, mas é muito comum. Nos nossos dias, vermos pessoas que caminhavam tão bem conosco e que hoje já não estão mais conosco. Lembra do hino? Muitos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Que tristeza. Esse hino ele é baseado no verso 7 do capítulo 5 de Gálatas. Leia o versículo. Pode ler. Não faz mal ler agora. Como eu estou falando, pode ler, irmão. Vós correis bem. Quem vos impediu a continuarmos a obedecer à verdade? Está vendo? Ninguém impede. Nós somos livres para obedecer. Por isso que eu disse, mas é loucura abandonar a liberdade. Quem vos impediu? Versículo 7 do capítulo 3, né? Pode falar. Mas os nossos hinos devem ser mais cantados, porque são hinos teológicos. São hinos com... E tem base bíblica. Isso, são hinos que nos trazem mensagens. Deviam sim. Se cante outros, né? Hinos que os conjuntos geralmente usam, mas que jamais devem deixar de cantar os hinos, porque eles têm base na fé teológica. É isso mesmo. Quando eu li esse versículo 7 e vi que os Gálatas estavam justamente dentro desse parâmetro. Eles iam tão bem e de repente eles voltaram, né? Apostataram-se da fé. E Paulo, agora indignado, ele então corrige, porque ele traz esta mensagem de correção para as pessoas daquelas igrejas. Os irmãos gálatas eram crentes quando criam no Evangelho, mas quando abandonaram o Evangelho, foram chamados de loucos. E Paulo argumentou, que nós lemos nos versículos de 1 a 5, ele argumentou os Gálatas pelos fatos e pelas experiências. Fatos que eles comprovaram. Gálatas 3:4 diz que eles passaram por provações, passaram por tribulações e Deus fora com eles. Deus estava com eles nas horas de tribulações. Fez com que eles lembrassem disso. Experiências. Eles participaram de muitos milagres. Não foi isso que nós acabamos de ler? De muitos milagres. E esqueceram de tudo, mas abandonaram a fé. Mesmo Paulo citando isso, ele não teve
nenhum proveito nas suas citações. E como eu pensei, quando eu estava montando a aula para vocês, eu pensei nos pastores, mas pensei mais no irmão Hinaldo. Que texto bom para um sermão presbiteriano, né, Hinaldo? Nós vemos aqui, pense bem, tudo que eu já falei, estou dando uma cola para o Hinaldo, que eu sei que ele prega em muitas igrejas. Tudo eu falei no começo que seria a introdução. Agora nós estamos falando, Paulo dando aos Gálatas, quando ele falou até o versículo 5, ele estava dando aos Gálatas uma lembrança do que eles passaram, do que eles ouviram. Então, no capítulo 6 até o 14, ele vai outro argumento. Nós podíamos dar o tema do sermão: argumento para que os Gálatas não abandonem o Evangelho. O primeiro argumento foi passar... versículo. O primeiro argumento foi lembrança do que eles já receberam, fatos e experiência. E o segundo argumento, após os Gálatas não terem aceito o primeiro argumento, Paulo usa o segundo argumento para que eles não abandonassem a fé, foi o testemunho das Escrituras, que foi a segunda divisão, né, não? Testemunho das Escrituras. E ele trouxe como testemunho a pessoa de quem? Abraão, que está no versículo 6 a 14, que nós vamos ler alternado. Ele trouxe como testemunha das Escrituras, para mostrar para os Gálatas a verdade, a vida de Abraão. Vamos ler versículos 6 a 14? Eu leio o primeiro e os irmãos leem o segundo e assim por diante. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Desculpa, em ti era eu. Em ti serão abençoados todos os povos. É que eu risquei aqui, como se fosse. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nem precisava explicar essa né? Porque está tão nítido a verdade, tão claro, que nem precisava explicação, né? Mas nós vemos aí que ele usou o testemunho das Escrituras, dando como exemplo a Abraão, como segundo argumento para que os Gálatas reconhecessem e voltassem à verdade. Abraão é chamado aqui de o pai dos crentes. Por quê? Porque Abraão é o pai dos crentes. O pai da fé é o pai dos crentes. Por quê? Por quê? Ele foi provado na sua fé, né? Quando teve que oferecer seu filho. Olha o que é que diz lá. No versículo 2, parece. No que a gente acabou de ler. Qual? Preexistia uma expressão. Deixa eu ver onde é que está. Que versículo? 8. Pré-anunciou.
que é pré-anunciado. Anunciou antes. Anunciou antes. Pré né? sempre antes. Pré é o que vem antes. Então, Pré-natal. pré isso. Através Daquele que viria de vir, porque foi pré-anunciado antes. Então, eu disse assim, porque Abraão é filho, porque nós somos, não, porque Abraão é pai dos crentes. Porque foi pré-anunciado que ele seria, não é porque ele foi pai da fé, é porque ele foi pré-anunciado neste sentido, né? Foi a pergunta que eu fiz? Porque a regra é universal. Todo mundo recebeu essa regra para obter-se a justiça ou a salvação, nos foi prescrita em sua pessoa. A nossa salvação ou a nossa fé foi prescrita. Por isso que nós somos filhos de Abraão. Foi prescrita na pessoa de Abraão. Que ele disse, em ti serão benditas o teu descendente. O teu Os teus descendentes, mas o teu que era Cristo. Que era Cristo. Então nós fomos prescritos na pessoa de Abraão, quando ele disse assim, a vossa descendência será bendita, né? Então será como areia do mar. Então que somos nós, que somos descendentes de Abraão. Então aí nós vemos no segundo mandamento, quando Abraão creu, Deus creditou em sua conta a justiça de Cristo. Alguém leia Romanos 4, 1 a 3, que também tem aqui no coisa, mas para nós sairmos um pouco. Romanos 4, 1 a 3. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, isso lhe foi imputado. Isso, ele creu e isso lhe foi imputado. A fé lhe foi imputada, a justiça lhe foi imputada por meio de Cristo. E eu disse assim, quando Abraão creu, Deus depositou, imputado quer dizer, isso lhe foi depositado, a justiça de Deus. Então, quando alguém me deve, ele faz o quê? Deposita na minha conta o valor daquela dívida. Nós somos pecadores, somos devedores de Deus. E ele depositou na nossa conta a justiça de Cristo, que pagando por nós essa dívida. O interessante é que foi Paulo quem ensinou, Paulo quem falou. E o pessoal estava ali vendo a vida de Paulo, a transformação de Paulo, estava ali vendo. Às vezes eu penso, se Cristo voltasse hoje, como uma pessoa, se ele chegasse aqui no banco e sentasse, será que o Espírito que está dentro de nós revelaria que aquele era o Cristo? Será que nós estamos preparados nesse ponto de reconhecer? Que nós estamos estudando, o que nós estamos falando está dentro da palavra. Que nós não falamos de nós, falamos da palavra. A mesma coisa estava Paulo. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando o que Deus me mandou falar, está dentro da palavra. Todo mundo sabia daquilo. Os gálatas sabiam. Então, mas eles preferiram o outro lado, se debandar. Hoje em dia, o evangelho é para tal jeito, ligar a televisão você vê. É lógico que ali tem muitas coisas, mas tem coisas que você chega e diz, meu Deus, como que é possível? O evangelho foi feito para você ter uma vida, ter isso, ter aquilo. Os testemunhos que dão aí, eu não tinha nada, comprei um carro, tenho uma casa não sei o quê, tem isso. Entre Cristo ninguém fala, entre o pecado ninguém fala. Desvia, né? Espírito. Bens materiais. Mas você vê isso. Mas as pessoas, muitas pessoas não veem. Então eles trocam o ter pelo ser. Eu sou crente em
vamos seguindo. Leia o versículo 15 e 16. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então quem salvou Abraão? Cristo, o seu descendente. E ele foi prescrito que Cristo veria e seria o Salvador. Agora, ele teve fé. Quem nos salvou foi Cristo por meio da fé. Mas a salvação vem por Cristo. A fé é desenvolvida em nós. Então, quem salvou Abraão foi Cristo, que é da linhagem dele. Porque Abraão foi justificado pela fé. Então, todos aqueles que desejam ser filhos de Deus têm semelhantemente que ficar firmes na fé. Todos, vou repetir, todos aqueles que desejam ser filhos de Deus têm semelhantemente, ou a exemplo de Abraão, que ficar firmes na fé. Nada de andar pulando daqui de igreja em igreja. Tem que ficar firmes na fé em Deus. Não é firmes na fé na igreja. Ou seja, não há na igreja nenhum espaço para alguém que não seja filho de Abraão. Não adianta ficar trocando, não adianta ficar pulando, não adianta afastar, porque a base é a fé, e a fé é em Jesus Cristo. Ora, foi pela fé que Abraão obteve a bênção, e esse é o mesmo caminho para todos nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus em qualquer lugar que nós formos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro, presbítero Rinaldo, o terceiro argumento do seu sermão. Já deu o primeiro, já deu o terceiro, estou dando um esboço do seu sermão americano, presbiteriano. O terceiro argumento de Paulo para convencer aos Gálatas a não abandonar o Evangelho da Graça envolve a promessa e a lei. São duas coisas contrárias. O terceiro argumento envolve a promessa e a lei. Para que serve a lei? A lei é importante para nós? A lei serve de aio. A lei serve de aio, né? Nós vamos ler isso, está no versículo 11, parece. Né? Mas a lei serve para dar conhecimento do pecado. É através da lei que nós conhecemos o pecado, é através da lei que nós temos a certeza de que o homem não pode justificar-se a si mesmo, ou nós podemos justificar. Por mais que a gente queira justificar a nós mesmos, nós não vamos justificar. Uma prova disso, nós estamos vendo na televisão. Por mais que os mensalistas, os homens do mensalão, quiseram se justificar, eles não tiveram como justificar. Eles foram condenados. Isso na lei dos homens. Coloca isso na lei de Deus. O homem de maneira nenhuma pode justificar-se a si mesmo. Alguém falou assim, mas daí a pouco eles estão aí, ainda vão ser eleitos. Eu disse assim, pode até ser, mas o ministro que está lá, o ministro Barbosa, é descendente do Evangelho. E se ele agiu em nome de Deus, eles não vão voltar. Então, a palavra de Deus é muito correta, e eu acredito, porque eu acompanhei muito e gosto muito da atitude do ministro. A mãe dele disse assim, por ele
quando ela foi na posse, toda a família dele era família de pessoas escurinhas, pretas. Mas ele tem uma pedrinha no sapato, né? O Lewandowski. Toda vez que ele fala uma coisa, ele vai contra. O Lewandowski, mas contra a palavra de Deus não tem como. Então, estava o banco cheio de pessoas pretas, mas pessoas conscientes. E quando a mãe dele foi interrogada pela presidente, ela disse assim: por ele eu orei desde o meu ventre. E foi uma palavra que foi registrada, né? Eles são membros da igreja da Assembleia de Deus de Paracatu. E ele faz questão de falar que ele é de família evangélica. Ele não diz que é evangélico, mas ele tem conhecimento do evangelho. Então vamos voltar para a nossa aula. O terceiro argumento, né? O papel da lei é dar certeza de que o homem não pode justificar-se a si mesmo. Ele lembra os crentes de que é impossível viver senão pela fé. Porque nós só somos cristãos pela fé. Porque é impossível você viver se não for pela fé. Como a lei tem a ver com os homens e suas obras, a promessa tem a ver com a graça de Deus e com a fé. A lei tem a ver com os homens e com o que os homens fazem, mas a promessa tem a ver com a graça de Deus e com a fé. Essa promessa, como diz lá o que nós ainda vamos ler, essa promessa não foi feita a Abraão, não foi revogada pela lei, como ensinavam os judaizantes. Os judaizantes lá atrás nós vimos que eles ensinavam que quando os de Abraão acreditavam pela promessa feita a Abraão. Quando veio a lei revogou essa promessa. E nós vemos que a promessa não foi revogada pela lei. E nós, por isso nós, os crentes do Novo Testamento, quando eu falo os crentes do Novo Testamento, eles viveram pela lei ou pela promessa? Pela graça. Pela graça. Nós, os crentes de hoje, vivemos pela lei ou pela graça? Pela graça. Os crentes do Novo Testamento. Os crentes de hoje, nós vivemos pela graça. E somos filhos de Abraão, que viveu pela promessa, da mesma maneira em que foram os crentes do Antigo Testamento. Nós somos um povo só. Eles viveram antes de Cristo. Nós vivemos depois de Cristo, mas somos o mesmo povo que é chamado Israel espiritual. Somos o mesmo povo, povo do pacto. Só que pacto da lei e pacto da graça. Somos o mesmo povo, povo do pacto. Pacto que foi feito com Adão e a promessa que foi feita com Abraão. Então nós pertencemos ao mesmo pacto, somos o mesmo povo, o Israel espiritual. Todos somos pecadores? Sim. Todos somos pecadores. Desde o Novo até hoje somos pecadores. Mas todos nós podemos ser salvos pela graça? Sim. Abraão foi salvo pela graça de Deus, que mandou Cristo. Então, desde Abraão, nós somos salvos pela graça. Que essa promessa que foi feita a ele, ninguém pôde revogar. Ninguém pôde, né? Então, mas nem Moisés, né? Nem Moisés. E Paulo continua. Antes que viesse a fé, porque a fé vem pelo ouvir. Antes que viesse a fé, o povo de Deus estava
fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, a lei aqui, todos nós aqui somos pecadores, todos nós somos salvos pela graça e todos nós estamos sob a tutela. Quando eu falo todos nós, porque nós somos o mesmo povo, estamos sob a tutela da lei, debaixo da lei, aguardando o quê? A vinda de Cristo. Nós estamos obedecidos, porque nós somos aqui, estamos obedecendo a lei até que Cristo viesse. Então a lei aqui é igual que aio. Então a lei, nós estamos abaixo da lei, a lei é igual ao aio. A palavra aio quer dizer ensino. É uma expressão que vem da pedagogia, que quer dizer ensino. O pedagogo, o professor, ensina a criança dentro da faixa etária. Quer dizer, a criança já não entra lá sabendo tudo. Ela tem a faixa etária, ela vai do prezinho, depois vai para o primeiro ano, depois vai para o primeiro e vai assim por diante. Todo ano, essa criança é remanejada. Ela sai de uma classe e vai para outra, então ela sai desse professor, vai para esse, que dá continuidade aos ensinos até completar o seu curso. E isso é aio, isso é pedagogia. Então, dentro do nosso caso, a lei é igual ao aio porque ela nos serve como ensino. Nós começamos no primeiro passo. Tem um versículo que diz que nós começamos com o leite. Lembra do versículo? Eu não me lembro agora, né? A palavra de Deus é para nós como se fosse leite. Começamos no primeiro passo, quando a pessoa entra na igreja, vai para a classe de catecúmenos, começa nos primeiros passos e começa a subir. Eu subi junto com o aio, né? Comecei lá com as crianças, passei pelos adolescentes e agora estou com os adultos, né? 1 Pedro 2, 1 e 2. Então leia para mim, que eu não achei isso. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, nos seja dado crescimento para a salvação. Então, nós começamos com o leite espiritual. Nós começamos com a base do ensino, mas não podemos ficar só na base. Nós temos que crescer, nós temos que aperfeiçoar. Era isso que Paulo estava inculcando nos Gálatas. Vocês não podem ficar só nisso. Então ele engrossou o caldo, os Gálatas pularam fora, né? A lei é isso. Nós somos remanejados para a teologia da fé. Nós começamos com leite e fomos remanejados. Essa classe é a classe remanejada para a teologia da fé. Nós não podemos chegar aqui e dar uma mamadeira para vocês. Já temos que dar uma aula devidamente, alimento sólido, que é o remanejamento da teologia da fé, até completarmos o nosso curso, que é até nós deixarmos este mundo. Nós somos considerados progressistas, estamos indo, caminhando para o progresso, cada dia aprendendo mais sobre a teologia da fé. Irmãos, nós somos livres para agir, temos liberdade, mas isso não quer dizer que nós somos independentes de Deus.
fomos libertos, somos livres, mas somos dependentes de Deus. Estamos sobre sua lei, sobre a sua palavra. E se nós obedecermos a palavra, que é a lei de Deus, seremos abençoados. Mas ao contrário, se nós transgredirmos a lei de Deus, que é a sua palavra, nós seremos amaldiçoados. Foi assim o pacto feito com Adão, foi assim a promessa feita com Abraão. E é essa promessa que está sendo feita para nós. Se nós desobedecermos a palavra, seremos sim amaldiçoados. Quando nós falamos sobre isso, nós devemos pedir ao Espírito que nos guia e que nossa postura seja equilibrada, que nós tenhamos força, equilíbrio, sabendo que os que estão em Cristo não estão debaixo da lei. Todos nós que estamos em Cristo não estamos debaixo da lei para a vida eterna. A lei não serve para nos salvar. Por isso nós não estamos debaixo da lei para a vida eterna. Por quê? Porque Cristo já cumpriu esse passo no nosso lugar. Nós somos dependentes de Deus, decorrente a nossa vida de gratidão pelo livramento do castigo da lei. A lei servia como castigo. Não matarás, porque aquele que matar receberá o castigo de Deus. Nós não recebemos o castigo de Deus da lei, porque nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus porque nós somos gratos pelo livramento da escravidão da lei. Não somos escravos da lei. E nós somos dependentes de Deus porque Ele nos capacita para cumprir a lei. Nós não vamos sair daqui roubando, matando, furtando e maldizendo e brigando com todo mundo, porque Deus nos capacita a cumprir a lei. Devemos nos alegrar por estarmos debaixo da graça e devemos nos alegrar porque somos pessoas escolhidas por Deus para obedecer a lei. Isso é importante para nós, porque é através da nossa dependência de Deus que nós colocamos em nós mesmos aquilo porque somos chamados. Porque Cristo nos salvou para quê? Para sermos santos, justos e retos. E como santos, justos e retos, nós obedecemos a lei e nos detenhamos na dependência do nosso Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui tendo o mau exemplo dos Gálatas como exemplo para nós. E que sejamos cristãos, santos, justos e retos em nome de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar da nossa vida. Senhor, nós agradecemos ao Pai, porque a Tua palavra é a verdade, que a Tua palavra nos conforta. Senhor Deus, pelo exemplo que nós tivemos aqui, exemplos que a nós foi exemplos que nós possamos, Senhor, não imitá-los, ó Deus, mas sermos santos, justos e retos diante dos teus caminhos. E que os teus preceitos não saiam jamais do nosso coração. E que nós possamos ser testemunhas vivas do teu poder na nossa vida, na vida da igreja, na vida da nossa família. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares. Lembramos, ó Deus, daqueles nossos irmãos que estão em volta, traga-os debaixo da tua proteção. Lembramos dos nossos irmãos que se encontram
Deus, que eles continuem faltando, mas que eles possam pensar nas vantagens que tem de viverem diante de Ti. Fica conosco, ó Deus. Traga-nos para o Teu trabalho hoje à noite, debaixo da Tua proteção. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.